para o bem de todos. Olá, estamos aqui de volta para trazer para vocês o que temos de melhor em todas as áreas. Saúde, educação, política, autogestão, música, cultura e muito mais. E lembrem-se de ativar o sininho cheio, comentar e compartilhar para que possamos trazer o bem para todos. Você tem a capacidade de sentir o que outro sentiria? Você consegue compreender os sentimentos e emoções das pessoas com as quais você se relaciona? Você é uma pessoa empática? Com Daniel Rude Miguel, um entusiasta em vendas e coach de altíssima performance, continuando a série Conheça o Seu Cliente. Bom, hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que começamos. Como conhecer o seu cliente? Nós falamos do cliente que ele é analítico e do cliente que ele é objetivo. Hoje, portanto, nós vamos tratar daquele cliente que você precisa descobrir algumas coisas importantes nele para que você tenha êxito na sua venda, na sua negociação. Um dos piores erros de vendedores é querer trazer informações do seu produto goela abaixo. O que seria isso? Ele não cria uma coisa que é fundamental, inclusive é o assunto de hoje, chamado empatia. Assunto esse tratado hoje pela psicologia, pelos cientistas, grandes líderes, megas empresários, que é o assunto empatia. Empatia é muito mais do que algumas pessoas imaginam. Algumas pessoas pensam que a empatia é se colocar no lugar do outro. Ou seja, aquilo que você queria que a pessoa fizesse para você, você faz para ela. Então eles resumem empatia como isso, se colocar no lugar de alguém. Mas na verdade, empatia é infinitamente muito mais do que isso. Você precisa fazer leitura do seu cliente. Esta é a verdade. E a empatia, ela te dá duas ferramentas incríveis. Uma delas é quando você é empático com o seu cliente, você passa a ouvi-lo. Muitos falam desfreadamente, enquanto na verdade deveríamos ouvir. E isso é uma capacidade da empatia. E logo quando você ouve o seu cliente, ele se sente confortável para se abrir, conversar com você e o mais importante, ele vai te dar duas coisas que é chave na venda. A primeira coisa que ele vai te dar, conversando e você ouvindo ele pelo poder da empatia. Você agora não está preocupado em ser aquele vendedor desesperado, aquele vendedor frenético, aquele vendedor que não faz leitura dos fatos e depois tem dificuldade no começo. Agora você é aquele vendedor mais tranquilo, mais experiente, literalmente profissional, esta é a palavra. E aí agora você vai ser empático com ele, e na empatia duas coisas ele vai te dar. A primeira, ele vai te dar a questão do sentimento deles. O que eles estão sentindo diante daquilo que você tem para oferecer? Quais têm sido o sentimento dele na área que ele está atuando? Ele está contente? Descontente? Ele pensa em galgar uma posição melhor? O que ele está sentindo? Ele está sentindo que ele não está alcançando os seus objetivos? Então você precisa entender o sentimento do seu cliente. Quando você entende o sentimento do seu cliente, aí vem uma outra coisa que essa é fenomenal, que é chamado de expectativa. Logo ele sente e por conseguinte ele tem expectativa. Ou seja, ele tem algumas coisas como desejo dentro do sentimento dele. O que é que ele quer alcançar? Aonde ele quer chegar? Ele sabe o caminho para trilhar isso? O que é que ele precisa para que as suas expectativas sejam alcançadas? Essa é uma grande questão. Então, quando você descobre pela empatia, a capacidade de ouvir, de se relacionar, uma troca, então você passa a entender o que é que ele sente. E agora, você sabendo o que ele sente, você vai saber a expectativa dele. O fato é que quando nós não sabemos o que um cliente sente,
Então, pouco sabemos a expectativa, nós não temos uma direção, nós não temos um norte, nós não sabemos aonde canalizar a nossa força de conhecimento do nosso produto. E aí nós disparamos para todos os lados para ver se a fim disso acertamos o alvo. Dificilmente. Porque quando você não sabe o sentimento do seu cliente e a expectativa que ele tem, aonde ele quer chegar, então fica difícil você alcançar. Então eu quero que hoje você entenda muito essa questão, porque a empatia vai te fazer um profissional exímio, excelente, extraordinário. Você sai daquele tipo de vendedor amador, que a palavra amador não quer dizer outra coisa senão aquele que ama a dor. Ele está vendo que não está dando certo, ele está percebendo que não está tendo sucesso, ele está observando que não está batendo a meta, mas ele não muda o seu perfil, a sua forma de se direcionar ao seu cliente. Então você agora não é um amador, você é um profissional, ou seja, você entende que o cliente tem o quê? Sentimentos. E quais são esses sentimentos? Você vai descobrir. Como? Como eu descubro os sentimentos do meu cliente, Daniel? Empatia, relacionamento, ouvir, não querer descarregar aquele monte de informação antes da hora exata e precisa. Então você ouvindo o seu cliente, você se torna um profissional, você tem relacionamento. As pessoas hoje querem atenção, as pessoas hoje elas querem ser ouvidas, as pessoas hoje querem ser compreendidas, e isso somente a empatia é capaz de fazê-lo. Quando um vendedor ele quer bater metas altas num desespero, ele não tem essa possibilidade, porque ele é desesperado. Mas não adianta, na conta das vendas, o menos é mais. Quando você ouve, você faz uma venda extraordinária, vira amigo, e diga-se de passagem, numa outra situação eu vou tratar esse assunto, a amizade vale mais do que a habilidade, em muitos casos. E você, com esse cliente, tem link para outros clientes. Então parece que você está demorando na venda, mas é o contrário. Você está abrindo network, um relacionamento de vendas posteriores através deste. Então guarde hoje isso. Primeiro, empatia, que vai te trazer duas coisas no cliente: o que ele sente, seu sentimento, e através desse sentimento, quais são as expectativas. Então você sabendo o sentimento, sabendo as expectativas deles, agora você, com o seu argumento daquilo que você tem como produto, você vai atingir o seu alvo certamente. Então é isso, espero poder estar ajudando, e conte comigo e também com esse canal extraordinário que é uma fonte de conhecimento.